Boa noite a todos. Infelizmente, o presidente Rogério Faria Tavares não pôde estar aqui hoje. Ele está gripadíssimo e está com um filho com escarlatina, então ele está assim, impedido mesmo de estar aqui, mas me pediu para dar boas-vindas a vocês, a esse evento, que é muito interessante, é uma visão bem diferente do Sertão de Guimarães Rosas, né? Nós temos recebido aqui vários professores da área de literatura falando sobre Guimarães, mas numa visão completamente diferente do que eu acho que a Mônica vai nos falar hoje, que é a visão de uma bióloga licenciada e bacharel em ecologia, com mestrado em educação, doutorado em ciências sociais pela Unicamp, pós-doutorado na Aarhus, da Dinamarca, na Universidade da Dinamarca, e foi diretora do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, assessora de meio ambiente da UFMG no período de 99 a 2004. Então, é uma trajetória bem diferente dos demais palestrantes que a gente tem tido falando sobre Guimarães. Eu acho que vai ser assim um privilégio. A Mônica escreveu um ensaio pioneiro sobre Guimarães Rosa ao pesquisar a concepção de natureza presente nas anotações de viagem do escritor ao sertão mineiro. Esse trabalho resultou na publicação do livro Sertão Natureza, A Natureza de Guimarães Rosa, editora UFMG, considerado o melhor ensaio de 2008 pelos jornais Estado de São Paulo e Hoje em Dia. Em 2017, recebeu a medalha Guimarães Rosa em Cordisburgo e é também autora de livros didáticos e paradidáticos de poemas e literatura infantil. Então, eu peço a vocês uma salva de palmas, de boas-vindas para a Mônica, e peço à Mônica que venha ocupar seu lugar de palestrante dessa noite. Muito obrigada. Ah, aqui está melhor, né, gente? Olha, antes de mais nada, eu me sinto muito honrada de estar aqui na Academia Mineira de Letras, nesse mês de novembro, e por dois motivos, basicamente. O primeiro, porque, em novembro, 19 de novembro de 67, morreu Guimarães Rosa. E são exatamente 52 anos. E eu vou falar de um período que o Guimarães Rosa esteve aqui em Minas, justamente em 1952. 52 anos, vou falar de 1952, e ambos 52. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito impactada, porque, para Guimarães Rosa, nada é gratuito. E ele era uma pessoa extremamente mística. Então, muita coincidência, eu estou aqui, 52 anos depois, falando da viagem que aconteceu em 1952. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que essa palestra cai como uma luva no momento tão singular que nós estamos vivendo, com desmatamento intenso, com manchas de petróleo pelas praias do Nordeste, pelo Oceano Atlântico, que causa um impacto tão grande, não só na natureza, mas na vida do planeta. Não digo nem de nós, brasileiros. Então, é muito oportuno o tema dessa palestra ser justamente a natureza do sertão. E o sertão que eu vou falar não é necessariamente um sertão físico, geográfico. Talvez seja mais um sertão mais metafísico. E eu queria agora iniciar, já que nós estou na Academia Mineira de Letras, e o Guimarães morreu 3 dias depois que ele morreu da Academia Brasileira de Letras,
apresentando Guimarães de uma forma muito poética, mas é um retrato que traduz fielmente quem é o Guimarães Rosa. Não essa apresentação formal, né, que Flávia fez sobre a minha pessoa, mas é uma apresentação do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu justamente quando o Guimarães Rosa faleceu. Eu não vou ler toda, mas não só traduz esse perfil do Guimarães Rosa, mas traduz também o teor do que eu vou dizer aqui hoje para vocês. Tinha pastos, buritis plantado no apartamento, no peito? Vegetal, ele era o passarinho, sobre a robusta ossatura com pinta de boi risonho. João era tudo, tudo escondido, florindo, como flor é flor, mesmo não semeada. Mapa com acidentes, deslizando para fora, falando, guardava riso no bolso, cada qual com sua cor de água, sem misturar, sem conflitar, e de cada gota redigia nome, curva, fim, e no destinado geral, seu fado era saber, para cantar sem desnudar o que não deve ser desnudado, e, por isso, se veste em véus novos. E é assim, dessa forma, que eu abro a minha palestra, falando dessa natureza do sertão, e para ele trazer tantos mapas, rios e flores, nessa viagem, nessa travessia, nesse percurso de vida. Em 1959, esse João Guimarães, que adorava histórias, causos, que tinha uma correspondência intensa com a família, especialmente o pai, que morava em Cordesburgo e tinha uma vendinha, seu Flor Duardo, ele já diplomata no Rio de Janeiro, e nessa vasta correspondência com o pai, ele pedia histórias, casos, e sempre quando tinha uma oportunidade de surgir alguma viagem, vocês me avisam que eu vou. E em 1952, o primo dele, chamado Chico Moreira, o convida para fazer uma viagem de uma travessia de uma boiada. Então, dia 10 de maio de 1952, ele sai do Rio de Janeiro, no trenzinho Veracruz, chega em Belo Horizonte, pernoita aqui 2 dias, depois, no dia 12, sai de carro para Paropeba, dorme em Paropeba, para chegar no dia 13 na fazenda do primo. Então, a fazenda é localizada em André Quissé, ficou clarinho, né? Por causa da luz, né? E que ali perto da represa de Três Marias. Essa fazenda, ela até depois é mencionada com outro nome em livros do Guimarães, que é a Fazenda Samarra. E na Sirga ele fica ali uma semana com intensa convivência com os vaqueiros, com toda a peãozada da família, e anotando em demasia tudo o que ele percebia. E ele está anotando desde que ele sai do Rio de Janeiro. E essa semana de preparativos para a travessia da boiada é uma semana muito intensa. Todas as anotações são registradas numa caderneta manuscrita. E, depois de uma semana, ele sai, finalmente, a boiada, que era comandada, ou tinha como capataz o Manuelzão, e eles deslocam de André Quissé para Araçaí,
que é pertinho de Cordesburgo, um trajeto de 240 quilômetros, que eles percorreram esse trajeto de André-Quissé a Araçaí em 10 dias, mais ou menos 24 quilômetros por dia. 6 horas de travessia. Eu não vou falar dessa viagem mais, mas eu vou falar da enxurrada de anotações desde que ele sai do Rio de Janeiro até o final dessa travessia da boiada. E essa é a caderneta, onde ele anota o roteiro dessa viagem, que é da Fazenda da Sirga à Fazenda São Francisco, em Araçaí. Essa caderneta é a única que existe. Foram 6 cadernetas, é a única que existe. E todo o acervo do Guimarães Rosa compõe hoje o Arquivo Guimarães Rosa, que pertence ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade Estadual de São Paulo. Nós não temos absolutamente nada desse arquivo aqui em Belo Horizonte. Há algumas cópias que a UFMG tem de algumas cadernetas. Mas dessa viagem, que são 6 cadernetas, só existe essa. Então, eu trouxe só para vocês mostrarem como é que é interessante essa caderneta, que ele vai anotando. Muitas vezes ele anotava em cima da mula, aí é a comitiva. Essa foto é de Eugênio Silva. Essa viagem foi a única viagem registrada e publicada na revista O Cruzeiro, de 1952. Nenhuma outra viagem do Guimarães Rosa teve registros em matéria jornalística. O Álvares da Silva fez o texto, e o Eugênio Silva, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele que até me doou essas fotografias, fotografou isso no final da travessia. Então, ali nós vemos Guimarães Rosa, à esquerda, Manuelzão, e à direita, bem à direita, o Chico Moreira, que é o primo do Guimarães Rosa. A caderneta, ele tinha toda uma sistemática de trabalho. Ele chegava, no final da viagem, ele chegava e datilografava todo o material. Esse material que eu consultei lá na USP. Então, é uma página datilografada na máquina Remington. E ali eu destaquei um trecho que é 9 horas menos 20 minutos. Avistamos o Morro da Garça. O Morro da Garça Escaleno. O Morro da Garça é esse. E é um referencial geográfico ao longo de todo o trajeto. Ele registra logo no princípio, saindo de Paropeba em direção a André-Quissé, mas durante a travessia toda da boiada, que ele sai de André-Quissé para Araçaí, ele fala o tempo todo desse Morro da Garça, que é muito imponente e bonito, não só pela beleza deles, né, de Escaleno, mas é um morro que, ao longo do dia, de acordo com a luminosidade, ele vai mudando. Ele, às vezes, é uma pirâmide, como ele escreve, ou uma corcova de camelo, às vezes uma tartaruga, às vezes mesmo um bisão. Então, o que eu quero, a partir de agora, chamar a atenção para vocês é que a percepção de natureza do Guimarães Rosa, ela ultrapassa essa visão naturalista. Ele não vai só identificando bicho, planta, água, pedra, morro. Mais do que isso, ele vai, ao longo dessa travessia, tecendo uma natureza em que ele, elemento humano, se insere, se interage com a natureza de uma forma completamente sinestésica. Então, toda a percepção dele, auditiva, olfativa, tátil, se interage de tal forma que você tem um recorte daquele momento, como você, leitor, estivesse ali com ele, convivendo, participando daquela
empreitada, atravessando o sertão mineiro junto com os bois. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse. Agora, essa concepção de natureza que vai se apresentando à medida que a gente vai lendo essas anotações, ela é fruto não só das vivências do próprio Guimarães Rosa, desde pequeno em Cordisburgo, depois ele já aqui em Belo Horizonte, depois de formado em Itaguara, mesmo até fora do país. E, sobretudo, é uma concepção que vai sendo estruturada profundamente através das suas leituras. E o Guimarães Rosa lia muito e adorava livros de botânica, geografia, adorava a cartografia, apaixonado com mapas. E eu tive a oportunidade de consultar a sua biblioteca, que não era uma biblioteca com muitos exemplares, porque ele acaba mudando muito, mas que, inclusive, virou uma tese de mestrado, que é O Caos e o Cosmo, onde ela se debruçou, sobretudo, nas leituras filosóficas. Então, o Guimarães Rosa bebia de várias águas, aquele mesmo, e ele, ao mesmo tempo... Então, a base dele, que vai construindo um aprendizado da natureza, que vai, ao mesmo tempo, exercitando o seu olhar, que é construído também, está fundamentado em toda uma filosofia onde está presente os gregos, o Platão, o Plotino, Hesíodo, os budistas, os taoístas, os ciganos, o espiritismo com Allan Kardec, a cabala. Esse cabedal de conhecimento vão construindo não só o seu olhar cada vez mais afiado para o mundo natural, que seria a relação, o diálogo que ele vai estabelecendo com o outro, mas também vai exercitando ele no aprofundamento desse conhecimento do que é o ser biológico. E os elementos que vão compor essa natureza não são recursos naturais, não são nem recursos humanos. Os vaqueiros estão presentes como criaturas, os bichos e as plantas estão presentes como criaturas, assim como os rios, as águas, o vento, as pedras, as montanhas. Então, isso é um paradigma completamente distinto. Então, a natureza é ali um caminho, uma travessia para o encontro consigo próprio, ou seja, é o caminho da transcendência. Então, essa concepção de natureza, ela é dentro de um outro paradigma completamente diferente dessa visão mercantilista, que considera a natureza como recurso natural, que considera as pessoas como recursos humanos, que considera a natureza como ao redor. A natureza não está ao redor. Eu faço parte dela. Eu interajo com ela. Então, ele vem em 1952, e até antes, se a gente pegar o livro dele, Sagarana, publicado em 46, ou mesmo Magna, quando ele ganha o concurso, já era uma concepção que ele sendo tecida no seu dia a dia, no seu viver de intensas leituras e reflexões. Então, toda essa abordagem que eu vou colocar daqui para frente, que é uma abordagem muito sinestésica, que os sentidos todos se embaralham, ela está fundamentada em raízes muito profundas de leituras. Então, quando ele fala de um morro, esse morro pode ser tantas coisas. Pode ser uma pirâmide, um bisonte, um camelo, né? E, ao mesmo tempo que a luz vai mudando esse olhar, que é um olhar móvel, é um olhar que se transforma,
não é só no morro, é até no pescoço da mula, moventes reflexos de sol e sombra das folhas com seus intertícios. É esse rendado. Então, olha como é que o olhar dele vai cada vez ficando mais afinado, mais apurado, de chegar a ver aquele rendilhado que a sombra produz no pescoço da mula. O morro é mais do que um morro. Ele é como se fosse um corpo que se movimenta de forma sensível, suave, com a sua espinha, com seu flanco, e naquele corpo se hospedam úmidas veredas. E, nesse conjunto, destaca aí como sonoridade, ao mesmo tempo que ele está vendo, ele também está ouvindo, né, os papagaios que, no voo loiro. Então, ao mesmo tempo que você está vendo o papagaio, você está imaginando esse papagaio, né? Ele faz uma descrição muito bonita da primeira parada, que mostra, de uma forma como que interligada, conectada, onde ele, ao mesmo tempo que está assistindo, faz parte disso, né? Essa natureza animada, né? Buritis, o gado atravessando, quando ele atravessa, muda a cor da vereda, as borboletinhas amarelas, o passarinho fogo-pagô, que canta, muitos passarinhos, quer dizer, o tempo todo ele vai registrando como que essa natureza é animada. Não animada no sentido exato da palavra, assim, pessoa, mas ânima de alma. Cada pedacinho desse mosaico que ele recorta, ele consegue traduzir que são seres animados. Então, ele vai resgatar toda aquela concepção de Aristóteles, que vinha lá, seres animados e inanimados, que, em uma determinada época, depois, a ciência falou, não, os bichos não têm alma, né? Planta não tem alma. Então, fez aquele corte, melhor dizendo. E essa primeira descrição da vereda vai dar justamente, ele vai traduzir nas palavras, de uma forma, ao mesmo tempo, ecológica, que eles estão se interagindo, e também poética, que estar no sertão é estar no meio de todas as alegrias e de todas as grandiosas comoções. Essa frase, na verdade, não é do Guimarães. Ele trocou ali, em vez de estar no sertão, estar em Paris é estar no meio de todas as alegrias, de todas as grandiosas comoções. Nessa travessia, numa das paradas de pouso, ele encontra na fazenda um livro do Hilário Ribeiro, que era um educador gaúcho de Pelotas do século XIX, que era o novo terceiro livro de leituras. E, na hora que ele abre a página, está assim, não estar em Paris, é no meio. Aí, imediatamente, ele muda Paris para o sertão e põe assim, do livro do Hilário Ribeiro. Me deu a pista, né? Aí eu fui lá no livro do Hilário Ribeiro. Então, olha só que coisa interessante. No meio do sertão, ele encontra um livro na fazenda falando de Paris. E como é que está em Paris ou está no sertão? É muita comoção. E é o tempo todo que ele vai falar dessa comoção. E é comoção e alegria. Então, ele começa falando dessa comoção e alegria, aí eu entro na forma que ele vai eleger mesmo sinestésica, que é da cor. E a primeira coisa que ele fala é o amarelo. Ele, inclusive, no discurso de posse da academia, ele fala, eu adoro o amarelo. E o amarelo é a cor muito importante pela sua simbologia. Ela é o elo com o divino, com Deus, com a eternidade. O amarelo, dentro da simbologia, é que faz essa conexão entre a terra
e os deuses, entre a Terra e o universo. E a cor amarela é a cor do cerrado. Então, só que esse amarelo são de várias tonalidades. Então, ele começa a mostrar a singularidade de cada amarelo. Essa florzinha que vê aqui, ó, essa que ele vai descrever, que é o pau doce. Para que tenha aqui alguns biólogos, é uma volquísia muito bonita, e vocês vão ver agora a descrição que ele faz. É um arbusto abundante, pau doce, né? É o pau doce, é um arbusto abundante, verde e amarelo, bandeira brasileira, seus cachos são candelabros, velas, flores para cima, folhas para baixo. Lindo. E são doiradas as folhas. Elas são mais do que amarela, elas são doiradas. E doirada lembra que é uma coisa que, quando você fala doirada, você imagina que tem um brilho, né? Então, ao mesmo tempo que ele está descrevendo, você também está imaginando como ela é. Se ele fala da sambaibinha, fala que a flor é amarelinha, mais do que a cor, ele também está traduzindo para cada um de nós o tamanho dessa flor, que vai ser miudinha. Quando ele fala do genipapo, que está amadurecendo e as flores estão amarelecendo, ele está querendo dizer o quê? Que elas estão numa fase de transição fisiológica. Então, elas estão em processo de transformação. E ele ainda acrescenta aí o calendário da natureza. Cai em julho, brota em agosto. Quando ele fala do ramo de pacaré, ele fala a florzinha, as pétalas, é amarelo frio. Então, você consegue imaginar a pétala e como se ela tivesse uma temperatura. Então, cada um é um ser, é uma criatura, tem a sua singularidade. São todas amarelas, mas cada um uma cor peculiar. Mas ele não fala só das flores, ele também vai falar dos insetos. E a borboleta é muito importante. Várias novelas e contos de Guimarães, ora, a borboleta vai estar sempre presente. E a borboleta é amarela. E o besourinho também é amarelo. E esse besourinho que pica as folhas de batata. Flores e borboletas amarelas em ampla predominância. Mas não é só de amarelo que vive o cerrado. Ele vai falar da lobeira. A lobeira, ela tem um pedacinho amarelo dela, né? Agora, o que é bonito, que ele vai falar que que, mesmo na época da seca, né, ela mantém verde, e ele fala que é um verde desmaiado, pálido. Quem conhece uma lobeira, realmente, ela é meio aveludada, parece um verde desmaiado. Né? Eu lembro que ele também fala assim como tem várias tonalidades de amarelo, ele vai trabalhar várias tonalidades de verde. O pau-terra, né? Aí ele vai falar que o pau-terra é torto, toda torta, tortuosa. É uma das árvores mais tortas do cerrado. Isso, aparentemente, fala assim, não, puxa vida, porque o Guimarães faz questão de sempre registrar a síntese e a antítese. Sempre as suas ambivalências. Se é o reto, é o torto. Se é o que é bonito, vai parecer o que é feio. O que é liso vai ser rugoso. Então, a natureza, para ele, se apresenta tal como ela é. Ele não faz uma representação da natureza de forma bucólica. Não, a natureza tem as suas ambiguidades. Né? A formiga ferroa. Né? Vocês vão ver mais adiante, eu vou chamar a atenção sobre isso.
é claro que eu não vou falar toda a palheta de cor do Guimarães Rosa, senão a gente não saia daqui. Então, eu já mudo para os sons, que outra coisa que muito presente, imagina, ele estava na mula balalaica e, às vezes, no burro canário, então o som era muito presente. Então, ele registra muito do som. E os sons que ele registra, primeiro, o amanhecer. O amanhecer é de uma animação. Então, vocês lembram da fase, né? O sertão é de grandes alegrias e comoções. Então, essa alegria do amanhecer, essa animação que ele traduz nos periquitos que canta, da Fogo Pagou, no Passo Preto. E como é que a Fogo Pagou canta? Canta alto. Os passos pretos cantam em jogral, são lúdicos. E fala do pinhé, você vê o pinhé voando. Então, é uma coisa, à medida que você está lendo as anotações, você se transporta para o sertão. Parece que você está ali junto na fazenda, ou junto na travessia. Nos sons, um aspecto que vai chamar muita atenção é o canto dos pássaros. Guimarães Rosa era doido com passarinho. E ele registra vários onomatopeicos. Aí é do água só. Tiririri, tchó, 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 tchó. Água só, água só. Canta esprivitado. Água só, água só. Fica em beira d'água, beira de vereda. A sariema, ou siriema, né? Cau, 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 cau. O jaó, no Baxi, não no Gerais, ele assovia, canta claro e positivamente. Eu sou jaó. Zabelê, eu sou zabelê. Perdiz, assovia chamando o cachorro claramente. O Anhambu canta bonito. E, à medida que ele vai anotando o jeito de cantar dos pássaros, ele também, o tempo todo, ele diz, olha, o uso das metáforas, como se o universo estivesse todo interligado. Então, a Maria Branca, olha como é que ele descreve o canto dela. Doce, dobrado, com notas de caixa de música, com molas molhadas em mel, com vozinha de boneca, mas com variações e estribilho. Parece que a Maria Branca tem uma pauta no bico, né? E segue atentamente as notas. E mais, ele vai descrevendo, né, que é o macho que está cantando, aí a fêmea chega, aí ela afasta uma asa. Quer dizer, todo esse bailado reprodutivo do macho cantar, da fêmea se aproximar, como é que ela faz, como é que eles ficam longamente cantando, pousados, né? É o pássaro verdadeiro do cerrado. Faz brr, brr. Mas não é só pássaro, ele vai falar também dos outros animais. E a coruja é um animal muito presente, quase todas as novelas do Guimarães Rosa, a coruja vai estar presente. Principalmente em Buriti, né, Olavo? Ali do Zequiel. Ele descreve o canto da coruja como o choro de uma criança. Quem? E a de olheira grande é diferente da batuqueira ou buraqueira. Ela grita feito uma pessoa. É um sistema esquisito que a gente aqui não pode fazer comparação. Já a coruja pequena, essa batuqueira que não faz ninho, né, se a gente passa perto, lá no buraco do cupim, onde ela está com o filhote, ela dá um grito feio, um barulho de chiata. Quer dizer, ela fica ali,
com a cabecinha virando para lá e para cá, pilheriando você, cuidando dos filhotes. E aí ele vai descrevendo e vai continuando ainda a falar das corujas. Aí a coruja buraqueira, com o cupinzeiro ali atrás, ela marca a presença ou ausência com tipo canto. Criu, criu, clic, 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 clic. Quando a gente fica lendo isso, essas descrições, de repente, parece que você está ali com a coruja. Mas, mais do que um prazer de enfeite, mais que um prazer de deleite, como que cada bichinho, né, cada planta está interagindo com cada um de nós. Além da coruja, ele vai falar dos macacos. Gritam como engenho moeno. O uso de metáfora é uma constante. São raposos, em banda, assoviam, o macaco assovia. E o sagui faz... E o lobo? Ah, o lobo grita. Quando que grita? No tempo do frio. E grita da boca da noite até às 8 horas. O macho grita, um grito feio. Já a fêmea vai gritar, uá, uá. Então, ao mesmo tempo, olha só, a coruja ali, ela grita, o feio e o bonito. Então, tem cantos bonitos, tem cantos feios, né? O tempo todo, ele vai mostrando esse contraponto. Mas os sons não são só dos bichos, são das águas, das pessoas, das violas e do rio. O rio é mais do que um corpo de água. Ele é um corpo de água belo e que murmura o seu grosso murmur. O rio é uma criatura. O rio não é 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não. É muito mais do que isso. É muito mais que recurso natural. O rio é a vida. O rio é um corpo mesmo que murmura. E o murmúrio é descrito. E, mais do que isso, quando as vacas vão para o rio, elas interagem de tal forma com a água do rio que é uma delícia você escutar o rumor das vacas sorvendo água nos poços. E o córrego marulha em ondas. O córrego, ali, os grilos, os rapazes cantam, e o Sebastião, que roncou mais que um tatu-peba. Então, olha só, nós temos as águas, temos os insetos e temos pessoas. A natureza está integrada, interagida. O ambiente está ali por inteiro, ele não está pela metade. Não é um meio ambiente. É a natureza pulsando, interligada. Então, essa abordagem, o tempo todo, em Guimarães Rosa, não só nessas anotações, mas em todas as novelas, em todos os contos, é uma abordagem, ao mesmo tempo, ecológica e poética. Além disso, nós vamos encontrar os cheiros, nessa sinestesia de percepções que vão moldando cada vez mais uma concepção dele de natureza. Claro que você está ali no meio dos bois, o cheiro doce, mel. O Raimundo Bindóia, que é um vaqueiro que não lia a palavra, mas lia a natureza, e era autor de vários versinhos, de várias quadras, que eu tive a oportunidade de estar com ele e gravar. Ele que vai explicar.
É dos cascos nas pedras. O vento, outro cheiro também forte de boi. Tem gente que não gosta de bosta e mijo, mas bosta e mijo de boi é um cheiro bom. E quando o cavalo pasta no meloso, ele fica cheiroso, cheiro gostoso, né? O meloso é o capim gordura. Mas tem cheiros também que cheira muito forte. E, acompanhando o calendário aí da Mata Barata, de longe você sente o cheiro. E ele registra o piqui. E é interessante que ele registra que o piqui fede. Ele registra também outros cheiros, até de pessoas. Ele tem um que chegou uma pessoa e falou: "Ih, bodum as léguas". Então, o cheiro, ao mesmo tempo que tem os cheiros agradáveis, ele vai também marcar esses cheiros desagradáveis. É como se fosse o tempo todo esse yin-yang. Então, toda essa base dele do taoísmo, do budismo, de respeitar os animais, são criaturas, né? Não esqueçamos que essa é que fundamenta a construção desse olhar do Guimarães Rosa. Mas tem um cheiro também da terra. E esse símbolo ali, M 100%, muitas vezes o Guimarães Rosa utilizava esse sinal para falar meu 100%. Às vezes ele cheiro da terra, geofagia. Então ele põe meu 100%. Então, várias anotações vai aparecer essa letrinha M com o símbolo de 100%. Então ele falou: sente o gosto da terra, ele pôs geofagia. E já vai, depois ele vai reinventar isso nas obras. E nessa viagem ele tinha de deixar registrado o cheiro da pimenta, da pimentinha vermelha, porque, ao longo da viagem, o menu era o mesmo. Aí, até que um dia ele ganha um vidrinho de pimenta. Aí ele fala: "Ai, o cheirinho bom da pimenta vermelha". Então, a comida dos vaqueiros, esse conjunto, o tempo todo que ele está registrando, muitas coisas são depoimentos, são informações que os vaqueiros vão passando para ele. Manuelzão, que eu o conheci, falava que não tinha muita oportunidade de conversar com ele, mas lembra que ele estava sempre com um caderninho espiral anotando tudo, porque ele estava conduzindo a boiada. Mas o Zito, que tinha mais tempo, que era uma pessoa que sabia ler e escrever, conversava muito com ele. O Bindó e o Sebastião, então, em vários momentos, ele anota o nome dos vaqueiros que passou a informação, outras vezes não. Então, esse conhecimento da cultura popular é muito valorizado na concepção de natureza. A cultura e a natureza estão entrelaçadas, elas não se separam. O vento também, né? E vocês reparam que o som, a cor, o cheiro e agora o vento, quando a gente acaba nunca descrevendo a natureza dentro dessas categorias, né? E ele vai falar do vento. E o vento também é de uma animação, porque ele, ao agitar o buriti, as folhas altas, erectas, se dedeiam. É como se as folhas dessem as mãos, seguem de mãos dadas. A vereda são vários buritis que estão de mãos dadas, né? Se dedeiam. E o vento possibilita essa aproximação. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de destacar, que o buriti ele é grande e menino. Então, a palmeira é como se fosse uma pessoa. Então, essa metáfora da palmeira com pessoa, ela vai estar muito presente, inclusive, na novela dele, chamada Buriti, que depois, no final, se alguém quiser, eu posso contar outras coisas do Buriti. E o vento
ao mesmo tempo que zune na palmeira, zune também no chapéu. Então, é como a natureza, eu estou mergulhado na natureza. É uma concepção completamente diferente. Porque ele rompe com essa visão antropocêntrica de estarmos no centro e a natureza ao nosso redor e ao nosso serviço. Prático, utilitário e imediatista. Eu posso utilizar a natureza e devo utilizar a natureza, mas ela não é exclusiva para nós. A água, o vento também é para o buriti, para a coruja, para os canarinhos, para os guaribas. O vento brinca e dedeia as palmeiras do buriti, brinca com o meu chapéu, como um saci-pererê ou um curupira, mas ele também, o que mata, nos gerais, é o vento. Trinca os beiços. Então, a questão o tempo todo desse yin e yang, né, da ambiguidade, dessa relação ambígua. E, dentro desse universo sinestésico que ele vai construindo, ele traz o calendário. Esse calendário, algumas partes eu já apresentei, mas aqui o bonito é que todos os dias dessa travessia, ao todo, do dia 10 de maio até o dia 28, quer dizer, em 18 dias, ele anota 18 amanheceres, 18 auroras, 18 crepúsculos, porque cada aurora é diferente, cada crepúsculo é diferente. Então, nada em Guimarães Rosa é gratuito, tudo tem uma razão de ser, de transformação, de mudança. Nada se repete, nada se repete. E é muito bonita essa descrição que ele fala aí do Rio São Francisco, que reflete o barrado rosa do amanhecer em suas águas. Dos canarinhos, eu já tinha mostrado alguma coisa, ele fala do Aguaçó, que anuncia, dentro do calendário ecológico, anuncia que está época das chuvas. Canta muito, né? Ela não canta de dia ninguém vê, canta da boca da noite até a meia-noite. Bonito ele não é. Isso parece claramente que é um vaqueiro, né, que tem essa intimidade com o mundo natural, que possibilita ele um conhecimento, está dizendo para ele. Aqui é o céu. O céu do sertão tinha que estar registrado não só de dia, mas também à noite, que é muitas e pequenas estrelas sertanejas. E, nesse céu liso, e vocês vão ver também que é rugoso de estrelas, o violão tem 1000 dedos. Fez-se o violão para nós gemer. Aí ele acrescenta o arrepio negro das árvores, né? As árvores arrepiarem e dar cor a esse arrepio. Mas não é uma força poética, sim, mas é mais do que isso. É uma criatura. A árvore é uma criatura. E é uma criatura muito anterior ao ser humano, muito evoluída, muito adaptada, e que sabemos pouco sobre as árvores. Como sabemos poucos também sobre o céu. E, claro, que eu também trouxe para vocês, na concepção de natureza, já que eles estavam atravessando o sertão com uma comitiva de bois, eu tinha de falar também desses bois. E ele fala do boi como se estivesse falando de qualquer um de nós. Então, o antropólogo Lévi-Strauss, no Pensamento Selvagem, trabalha muito essa relação que nós
animalizamos os nossos semelhantes e humanizamos os animais, né? Não é à toa que até cachorrinha tem nome de Xuxa, de repente pode ter um pitbull que chama Bolsonaro, a gente não sabe ainda, mas o bezerrinho de trás parece um menino de capuz, né? E o caminho nem sempre era um caminho muito bom. O caminho tem seus obstáculos. Hoje o caminho era bom. E os bois estavam com coragem. É o Zito falando. É o Zito falando. O Zito era o guieiro, é o tocador de berrante, é o que cozinhava e é o que escrevia também. E era o que tinha 17 anos. Era o novo. Todos os outros estavam mais, né? Mandelson botou o Zito, esse menino fica por conta, né? Ele acompanhou, o Zito ficou muito perto do Guimarães Rosa. Boi de carro tem ódio à pessoa, mesmo imotivado. 7 burros em volta do rancho, olhando, escutando as conversas. E tem um conto em Sagarama que chama Conversa de Bois, que é os bois conversando, né? Bem que Sagarama é antes de 52, é 46. Mas a relação de boi, quem cria boi, cavalo, é uma relação de muita proximidade, muita intimidade, porque você chega a montar no animal, né? Então, é como se você fosse, de repente, um minotauro, você é metade gente, metade boi, metade cavalo, metade mula, burro, né? Gado, sentido. O gado tem sentimento. Não, sabe o que é sentido? Gado sentido? Tem? Está chateado, não? Não. O gado sentido é o gado que está magro, está precisando de tratamento, está precisando de atenção. O gado sentido. Ele vai falar que está sentido. Já está cansado da viagem. Ele vai falar desse. Mas é porque também esse gado, o gado está mais educado. O bravo olha para a gente com cara ruim, depois murcha na gente, né? Então, assim, e ele ainda vai apresentar como que é a linguagem dos vaqueiros com esses bois. Para chamar o animal, olha lá, o Raimundo Bindóia falando na vaca. Vem cá, vem cá. Para apartar o animal. Ebo, ebo. Para carrear. Aí ele registra um sistema de Francisco Mariano de Campos, que é o sistema lá do sertão. Vamos, muda, carrega, entra, opa. E, além desse sistema, ele vai registrar os nomes das vacas e copia do caderno do Zito, que é esse que o Olavo está falando, 171 nomes de vacas. E eu separei só ali. E cada nome tem uma razão de ser, né? Como uma vaca que é rolinha, que deve lembrar o passarinho rolinha, uma que é marquesa ou uma soberana, deve ser mais, né, pomposa, né? Tem a cabrita, que deve ser espivitada, a sariema, enfim, 171. Eu cheguei a ver esse caderno do Zito, que ele acabou confiscando o caderno do Zito e levando para a casa dele. E hoje está lá no arquivo da USP. O gado sentido, Olavo, está aí, ó, vai emagrecendo, a boiada vai ficando menor. No princípio, o gado estava alegre, encaracolava o rabo, bairando, vai ficando esmurecido, sentido. E aí é hora de terminar essa viagem. Ele anota. Essa é a única caderneta que tem, como eu já disse, que é do último dia da viagem, 28. Aí eu resolvi fechar. Não vou continuar mais, porque eu acho, à medida que eu fui falando, eu fui também tecendo essa concepção desse olhar do Guimarães Rosa sobre o sertão. Pô, posso te mandar, Olavo? Aí, depois, ele datilografava em casa,
E termino com essa alegria, né, do amanhã. E trazendo aqui, que está clareando, né, o romper da aurora. A aurora, sempre a bruma branca que desce, o outeiro que marca o nascente, grandes nuvens alaranjadas, mudam em azuis, mas sobre eles o céu se torna de difusos laivos cor-de-rosas. São agora riscos grossos, imensos, irradiados, aumentação dos raios de sol, maior a claridade, a bruma sobre o meloso, aruvalho, pesa na ponta da folha, um aruvalho nojento. Você vê que é alguém que falou para ele, o sol saindo, nossas sombras ficando grande, engrandecendo. Então, as nossas sombras também precisam ficar grandes, engrandecendo. E o importante, como Guimarães Rosa, o real não dispõe, não é nem na saída nem na chegada, é na travessia. E essas anotações de 52, a grande parte delas foram recriadas em 2 livros importantes de Guimarães Rosa. Um, que é o Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, onde várias passagens estão recriadas, mas a maioria das passagens foram recriadas em Corpo de Baile, que é a 2ª edição. Essa daí acho que é a 2ª ou a 1ª edição, que é também publicada em 56. Então, em 56, ele publica Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. O Corpo de Baile era 2 exemplares, que agora virou uma trilogia, que é Noites do Sertão, Nurubuquaquá do Pinhém e Manuelzão e Miguelim, que são 7 novelas. E aí está, em 1991, eu estive na região com Manuelzão à esquerda e o Raimundo Bidói à direita. Isso eu estava em André Quissé, a gente fez alguns trajetos juntos, que nunca é igual, né? Não se refaz essa viagem, porque é uma outra aurora, um outro crepúsculo. E, se vocês querem saber mais detalhes, mais informações sobre essa concepção de natureza do Guimarães Rosa, eu publiquei pela editora da UFMG esse livro, Sertão Natureza, a natureza em Guimarães Rosa, que é, ao mesmo tempo, um deslocamento geográfico que ele faz, né, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, André Quissé, Araçaí, mas, mais do que um deslocamento geográfico, é uma viagem metafísica, é uma viagem interior, é uma viagem que você busca transcender. Então, a natureza como o seu outro, que é necessário para você reolhar a si próprio, buscar a sua transcendência, buscar ser tão mais. Então, agradeço a todos vocês. Eu vou passar o microfone agora para vocês fazerem perguntas e peço que ninguém pergunte sem falar no microfone, porque nós estamos gravando o evento. Então, eu peço que vocês levantem a mão e eu levo o microfone para quem quiser perguntar. Márcio Fagundes, boa noite. Mônica, essa caderneta foi escrita por caneta ou lápis? Por crayon? Lápis, crayon, amarrar num barbantinho, que eu tive a oportunidade de ver, todo encebadinho, até o lápis, um toquinho de lápis, essa caderneta 6. E não tem nenhum registro fotográfico. Eu lembro quando eu entrevistei o Eugênio Silva, falei, Eugênio, você não tive... Ele falou, não tive a ideia.
Acho que é porque eu não vi ele com a cadernetinha pendurada no pescoço, mas ele andava com a caderneta no pescoço, porque, quando eu vi essa caderneta 6, tinha até letrinha que você via que ele estava em cima da mula, porque a letrinha acompanhava o saculejar, a lápis. Bom, eu quero te agradecer. É emocionante a gente... É muito emocionante a gente ver a trajetória, como são transcendentais as pessoas, como são complexas. E eu não estou conseguindo falar. Olá, a gente aprende muito, aprendi muito com você. Então. É que... Não, mas eu queria agradecer. Vou contar rapidamente, para desanuviar. Vou contar que eu fiz uma viagem de 700 quilômetros em lombo de mula. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros em lombo de mula sem nunca ter montado um animal. E eu tenho certeza que Guimarães Rosa estava incorporado num espírito inexistente, porque eu viajei com 12 tropeiros e tive uma dificuldade cavalar, para usar aqui fazer uma analogia, de conversar com esses tropeiros, gente acostumada a viajar. Foram 700 quilômetros, foram 15 dias de viagem, de Paraty, no Rio de Janeiro, até Itabirito, aqui do lado, ininterruptamente, sem parar. E caí 3 vezes dos animais. Eu montei em 12 animais diferentes, cada rédea é diferente, cada... O caminhar, eu ainda lembrava de Guimarães Rosa, porque o caminhar nosso, dessa tropa, eu ia sempre por último, ele ia por último, não ia na tropa. Culatra, é isso mesmo. E os tropeiros me cobravam, por que você vai por último? Você está atrapalhando, você está segurando. Eu falava assim, é porque eu estou tentando ter uma outra visão sobre essa viagem que vocês estão muito acostumados a fazer, mas eles me cobravam, era difícil conversar com eles. Então, eu vejo Guimarães assim, uma figura transcendental. Ele foi imbuído num espírito outro para fazer essa viagem. E vejo assim que essa coisa que Mônica incorporou da alma do mineiro, da alma de Guimarães, faz parte de todos nós. É uma faceta que nós acabamos escondendo, né? A gente não deixa isso transparecer, mas ela faz parte de todos nós. Nós somos essa complexidade, nós somos antagônicos, nós somos múltiplos e diversos e tal. Então, eu gostaria de agradecer. Aprendi mais, né, Mônica? Obrigado. Falou, tá vendo? Valeu, cara. Aproveitar que o microfone está perto, só para uma economia de... Ô, Mônica, parabéns de novo, né? Sempre bom. A gente pensa que já te ouviu, já leu e tal, né? Mas sempre renova as velhas e boas coisas que você andou catando por aí, né? Tem uma coisa que, assim, o Manuelzão, com quem a gente conversou muito, né? Você tem muita conversa, eu também tenho, mas ele sempre falou que o Guimarães Rosa ficou 45 dias no sertão, você lembra? Eu tenho isso gravado comigo e tal. E eu tinha obtido, não sei como, essa informação dos 7 dias mais a viagem, né? 7 dias até aqui, depois tal. Agora, o Manuelzão falava que esse planejado de 10 dias, que teve um pouso que eles emendaram. Isso confere ou não? Ele diz o seguinte, que era para fazer 10 pousos, mas, num lugar, por alguma razão, não deram pouso ou alguma coisa assim. Então, emendaram um dia, diminuiu um pouso. O roteiro que o Guimarães apresenta, que foi esse da caderneta, e o roteiro, ele vai pelas fazendas, né? Ele seguiu à risca esse roteiro. Ou seja, o que ele planejou foi cumprido. Foi cumprido, esse que foi cumprido. Tá. Quer dizer, essa informação do Guimarães Rosa, né? Não, que então, está tudo pronto, registrado.
O roteiro foi cumprido. O Pozo era sempre, chegava cedo nas fazendas, sempre na fazenda. Né? E sai de uma fazenda para outra. Né? O gado era do primo, do Chico Moreira. Sai da Cirga, que era do primo, e vai para a fazenda São Francisco. Agora, ele descreve uma fazenda muito bonita, que é a Santa Catarina. Que fala depois, lá no Grande Sertão, que né? Depois ele vai reinventar essa. Toda vez que ele reutiliza as notas, é dentro de um outro contexto. Né? As corujas estão muito em Buriti, demais. Por isso que eu fiz questão. E a coruja é muito típica do Cerrado. Né? Então, mais alguma coisa, Olavo? Não, isso. Só lembrar, porque o Zito, como era o mais novo, só repetindo uma coisa que a gente já falou aqui, como ele era o mais novo, o Maneuzão era o gerente geral. Né? O Maneuzão chegou a administrar lá 1000 cabeças de gado do Chico Moreira, que era o parente do Guimarães Rosa. Né? Então, é uma pessoa que tinha que administrar uma fazenda com muita gente, com muito trabalho, com muita responsabilidade, e, quando aparece o Guimarães Rosa lá, ele foi educado, aquela coisa, falou: aqui não tem verdura, não tem legume, não tem essas coisas que ele está acostumado a comer. Mas o que ele fez? Ele tocou a vida do jeito que ele tocava e botou o Zito, que era o mais novo da turma, né, para ficar. E você vê isso na caderneta, a relação que o Zito desenvolveu com o Guimarães Rosa é completamente diferente daquela que os outros estabeleceram. Mas só é precioso demais, né, Mônica, esse trabalho seu, esse garimpo bonito que você faz. Obrigado, é isso. Eu não estou vendo o Márcio, mas essa coisa que ele falou é interessante, porque que foi essa experiência que ele teve de acompanhar os tropeiros, porque, de um modo geral, quando a gente faz uma viagem, a gente suprime a travessia. A gente fica quando saiu e quando chegou. A gente parece que apaga o trajeto. Né? E que ele vai trazer justamente esse trajeto, esse caminho percorrido. Né? Então, isso é um ponto importante. Segundo, 1952 é uma época muito importante em Minas. É a época que Getúlio está no poder ainda, e da Companhia Siderúrgica Nacional. Né? E nós saímos de uma área agrária, rural, para a industrialização iminente, a chegada em massa do automóvel. Quer dizer, Guimarães Rosa já era um diplomata no Rio de Janeiro, então, ainda não tinha inaugurado Brasília, né? O Rio de Janeiro ainda é capital. Então, imagina esse contexto social e político. Quer dizer, ele sai, né, do conforto da embaixada para sentar numa mula. Não tem uma reclamação. Não tem uma reclamação. Absolutamente nada. Não tem uma queixa. É uma valorização da cultura impressionante. Ele, em nenhum momento, vai tecer algum juízo negativo dos vaqueiros, ou criticá-lo, ou falar que é bobagem. Pelo contrário, é uma valorização, né, do sertanejo, que tem essa grande intimidade com o mundo natural. É como se ele estivesse bebendo naquela fonte, essa valorização da nossa cultura, desse saber sertanejo. E a gente está vivendo um momento que é a desvalorização disso tudo, né? De a cultura não ter nenhuma importância, a educação não ter nenhuma importância, e como se viessem ciclos, né? Ciclos espirais. Né? Então, espero que, né, como nada se repete, vai se passar essa fase, vai se transformar, vai mudar. Né? Mas é importante registrar o ano que ele faz essa viagem, né? A valorização de uma cultura popular. E você, pesquisando o arquivo Guimarães Rosa, você fica impressionada como ele era um estudioso da cultura popular. Tinha cadernos de provérbio, cadernos de ditados, cadernos de histórias.
recortes de jornais, cartas, muitas cartas, né? A carta com o tradutor italiano, Eduardo Bizarri, é fabulosa as cartas que foram publicadas, porque elas revelam o conhecimento intenso que ele tinha da natureza, porque ele estudava. Então, era uma pessoa de poucas viagens. Guimarães Rosa não era homem de sair viajando muito, não. Era igual Carlos Drummond de Andrade, de poucas viagens, mas as viagens se davam no outro universo, que era o universo literário. Lia-se muito. Guimarães viajou pouco pelo sertão, muito pouco. Mas, como ele tinha esse exercício e essa construção do olhar muito singular, muito afiada, né, qualquer coisa era absorvida, né, porque não era qualquer coisa, né, era de muita intensidade. O Vaqueiro Mariano, né, que ela faz a grande... Agora, tem uma outra passagem que eu quero destacar. No período que ele foi diplomata na Alemanha, ele estava em Hamburgo, que ainda estava na Segunda Guerra. É uma passagem muito peculiar do Guimarães Rosa. Ele ia para o Jardim Zoológico de Hamburgo e ficava lá espairecendo, escrevendo. Ele tem muitas anotações, ou melhor, muitos versinhos que ele escreveu para o Zoológico de Hamburgo. E eu lembro que a última vez que eu fui a Hamburgo, até minhas irmãs foram comigo, a gente foi com um livro debaixo do braço e ia lendo. Em cada recinto de animais, a gente ia lendo, né? E tem uma passagem que eu acho tão bonita, quando ele fala dos elefantes. Ele fala: o elefante caminha sobre uma dúzia de ovos. Elefantástico. Eu acho isso de uma sutileza, não porque eu sou bióloga, mas eu levei tanto meus alunos no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, e eu falava, né, esse versinho do Guimarães, porque, se você vai observar mesmo o elefante andando, é de uma delicadeza. Então, aquele corpo grande, pesado, né, não sei quantas toneladas, imagina aquilo ali, a delicadeza, a suavidade, como se ele estivesse andando uma dúzia de ovos. Então, esse poeminha dos elefantes, acho que traduz muito o leve e o pesado, né, o suave e o grosseiro. Muito Guimarães Rosa. Quer dizer, é de uma sutileza essa observação, porque é um exercício de olhar muito intenso, porque ele ultrapassa a contemplação. É como se ele entrasse ali naquele animal, né? Então, e a gente perdeu muito. É um exercício, isso é um aprendizado, isso é um aprendizado, né? Então, ter esse tempo é um tempo muito precioso, né? Mas é um tempo necessário para a gente se escutar a natureza, é escutar a si próprio, né? Mônica. Diga. Agulhou. Eu fiquei aqui um pouco pensativo quando você trouxe a criatura. E o que me permite pensar é que, se Guimarães não nos deixou essa vereda como legado, como uma criatura. Essa obra, a palavra de Guimarães Rosa, não é em si uma desnaturalização de uma forma determinada para construir em si uma singularidade. A obra de Guimarães não me parece outra senão dele próprio. Eu acho que ele, senão dele próprio, singular, talvez algo profundamente original, o que pode ser mais original do que a própria natureza. Então, quando você trouxe essa visão sua de bióloga, essa fusão do sujeito
com aquilo que o transcende, né? Eu fiquei pensando se Guimarães não deixou mesmo uma criatura para nos fazer pensar. Porque a linguagem é a única coisa que nos distingue dos outros seres. Ele vai construir uma linguagem. Quando você fala do que remete ele é fantástico, essa sonorização, essa coisa toda, transcende esse lugar comum da palavra. Vai para além da palavra, ultrapassa a palavra. Eu vejo próximo, nunca como Guimarães, o Manuel de Barros, que também me parece fazer uma tentativa de aproximação com a terra, com a vida, com o rural, com tudo mais. Eu não sei se você me acompanha nesse pensamento, se você... E uma coisa que eu gostaria de saber de você também, porque no início da sua fala você vinculou com o tempo presente, né? Se isso tem uma conotação política, bem entendida política, no sentido mais puro da expressão, ou se é, para além disso, algo filosófico mesmo, com relação ao tempo em que a gente está se desnaturalizando. A gente está perdendo, a cada dia, a nossa natureza primária, né? Desculpe se me alonguei. Eu vou começar por esse final. Não dá para separar o tempo presente dessa concepção mais profunda. O tempo presente está muito impactante. E a gente assiste muito como se fosse... É um perto, mas é longe. É um longe, mas é perto. A gente assiste. O que eu estou fazendo? Não sei. O que eu posso fazer? Também não sei. Sozinha. Mas não só do óleo que eu mencionei no Nordeste ou o desmatamento na Amazônia, mas o nosso cerrado virou carvão que alimentou as siderúrgicas. Principalmente em 1952, a siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional e aquelas outras pequenas, né? Acabou, como também o minério acabou, né? Não dá para... E já em 52, o Guimarães Rosa já notava mato virgem aqui, coisa rara. Então, ele já estava antenado. Agora, eu acho que transcende a esse momento. E, nisso, ele é um mestre, vamos dizer assim, iniciático, que nos conduz para repensar a nossa relação com o mundo natural, onde nós fazemos parte dele, ele não está ao nosso serviço. Então, nesse aspecto, não é só o tempo presente, mas como que a gente, gradativamente, está perdendo essa relação orgânica, de intimidade mesmo. Tudo aqui é proveniente da natureza, mas é uma natureza tão modificada, tão manipulada, que a gente não sente mais parte dela. Mas tudo. É o minério, o algodão, a energia do rio, tudo. Mas já o distanciamento é de tal ordem, né? Então, esse é o primeiro ponto. Esse segundo, da questão da linguagem, né? Eu não sei se eu entendi essa questão da criatura que você fala, mas o rio tem uma linguagem, o boi tem uma linguagem, os passarinhos têm uma linguagem. E não é loucura nossa, mas... e não que seja um ser inferior, nem um ser primitivo, que nós somos seres superiores. A gente, na escola, aprendia isso, que o ser humano é um ser superior, né?
a gente é pouco evoluído. Se você pegar dentro do tempo, da escala evolutiva, as árvores estão muito mais evoluídas que o ser humano, muito mais. Conhecemos muito poucas árvores, muito pouco. A gente anda ao redor de Belo Horizonte, aqui está tudo queimado. A primeira chuva, você volta, tem várias coisas brotando, várias plantas brotando. Quer dizer, elas têm uma relação com o fogo que a gente não tem. Você queimou, queimou. Né? Então, nós temos essa mudança de paradigma, essa mudança de olhar, eu, particularmente, considero importante, necessária, porque muda o nosso paradigma da natureza. Eu não posso continuar vendo a natureza dentro da visão neoliberal, mercantilista. A natureza é uma mercadoria, o ser humano é uma mercadoria, não posso. E nós temos, e essa mudança é uma mudança muito difícil, muito difícil. Guimarães Rosa, em nenhum momento, usou a palavra ecológico, nada, apesar dela ter já existido, já era cunhado esse termo no princípio do século passado. Ele nasce em 1908, mais ou menos na mesma época que nasce, que é cunhado o termo, mas não me interessa se ele usou ou não, mas toda a narrativa dele, seja nos seus arquivos pessoais, como nas obras, é uma abordagem ecológica. E uma abordagem que quebra com esse paradigma antropocêntrico. E um paradigma que valoriza muito o outro, e é sempre o outro do anonimato. Sempre o anonimato. Não, sabe? Preste atenção na obra. Sempre é o, vamos dizer assim, aquele que não é ilustre, né? Que não é o político, é sempre o doido, é o sertanejo, é o cigano, é a doida. Eu não sei se eu te respondi, porque eu achei também muito complexa assim, a sua. Depois a gente pode até conversar um pouquinho. Só um minutinho, só um minutinho. Nilcemar, né? Queria agradecer, Mônica. Eu fiquei também emocionada, não vou chorar, não. Mas também eu fiquei aqui arrepiada, assim, você trazer essa colocação de uma forma tão poética. E eu achei muito legal você trazer a questão da leitura da natureza para entender, para fazer a leitura de Guimarães Rosa. Porque, às vezes, a pessoa lê e aí não sabe o que é um buriti, né? O que é uma coruja-buraqueira, o que é... Então, assim, eu acho que tão importante quanto Guimarães Rosa para ressignificar a nossa relação com a natureza é também a gente buscar ler a natureza para entender a obra de Guimarães Rosa. E eu acho que você trouxe essa beleza para a gente, ilustrando aqui. Eu acho que ficou espetacular. Eu realmente tive a surpresa, não esperava ver uma palestra como essa, fiquei emocionada. Queria realmente, simplesmente, agradecer. Muito obrigada pelas palavras carinhosas e o estímulo. E você tocou num ponto importante da ressignificação, de conhecer. E não só essas anotações do Guimarães Rosa, mas a obra do Guimarães Rosa nos sacode. Sacode a todos nós. De que jeito? Porque nós conhecemos pouco o nosso país. Nós conhecemos pouco as plantas, os bichos. Fala do cerrado como fosse uma coisa cerrada, cortada. Mas o que são os bichos do cerrado? Eu escolhi a dedo que eu ia trazer hoje as anotações. Quem conhece um buriti?
Eu dei mais de 20 anos aula na UFMG, nenhum aluno meu conhecia um Buriti, nenhum aluno meu conhecia uma vereda, nenhum aluno meu tinha ido à Gruta do Maquiné. O Morro da Garça, que ele tanto fala, vai estar representado num conto dele chamado Recado no Morro. Quantos alunos meus, eu falei, quem conhece um pau-brasil? Quantos exemplares de pau-brasil tem aqui no campus da UFMG? Nenhum professor. Eu falei, vamos sair hoje, vou mostrar onde vocês têm. Tem exemplar amarelo, tem exemplar rosa, tem exemplar branco. Nunca vi, porque o nosso olhar é um olhar cego. Ele não é um olhar exercitado. Tem na Praça da Liberdade. Eu fiz um trabalho na Praça da Liberdade. Por sinal, os dois que tinha lá, muito bonito, grande, acabou eles cortando na reforma. Mas não foi nessa reforma, não, foi na outra. Nós não conhecemos, nós não valorizamos. Eu faço parte de um condomínio em Riacima que é de uma beleza ímpar, que é campo rupestre. O pessoal fala, é mato. Vão limpar o mato, gente. Vão limpar o mato. É campo rupestre, é canela de ema, é bromélia pequenininha, é capim-estrela. Olha, o Guimarães Rosa tem anotações enormes, muitas anotações sobre capim. Ele tem um livro, que eu acho que até em Sagarana mesmo, que ele descreve mais de 40 espécies de capim. Nós não conhecemos a nossa fauna e flora. Nós não conhecemos os nossos rios. Desconhecemos. Os índios, o sertanejo. Agora, nós aqui da cidade, que não tem esse, né, a grande maioria, desconhece, porque ele vem sacudir a todos nós para essa relação com o mundo natural. Então, eu acho que eu acho ele muito visionário, sabe? Naquela época, em 52, 46, quando ele publica Sagarana, é impressionante. Sagarana é impressionante. Impressionante, Sagarana. Então, essa ressignificação que você colocou, Nilcemar, é muito importante, porque a gente precisa... E, para ressignificar, a gente tem que conhecer. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? E outra coisa que eu achei super importante, que assim, eu também, assim, como eu trabalho, às vezes, em viagem de campo, a gente tem contato com a cultura, né? Vamos falar aqui dos veredeiros, geraizeiros, do pessoal que faz mora nos cucurutos de serra, né? Ver essa coisa que você destacou, achei super importante, como a natureza é importante para a manutenção da cultura. Fora daquele contexto, essa cultura morre. Então, quando a gente está desmatando, está desconstruindo, está mudando aquela natureza, a gente está extinguindo toda essa cultura. E eu espero que Guimarães Rosa não seja um fóssil cultural, que a gente consiga manter isso. Então, acho muito importante que você colocou isso. Queria que você comentasse um pouquinho. Olha, esse entrelaçamento de natureza e cultura é fundamental. Não existe um separado do outro. A gente dissocia muito, mas é isso mesmo. Por exemplo, quando você pega o Raimundo Midóia, que não lê a palavra, mas lê o ambiente, e sabe de memória vários versinhos, inclusive um dos versinhos que o Raimundo Midóia recitava, o Guimarães Rosa anotou, apropriou e reinventou em Grande Sertão Veredas, que é viver é muito perigoso, que virou um leitmotiv né? Em Grande Sertão Veredas, várias vezes ele repete, viver é muito perigoso, que é uma quadra. Então, a cultura está muito colada à natureza. E essa cultura de um saber de que você tem uma intimidade com o mundo natural. E é um saber que é produzido dessa intimidade, dessa organicidade, que vai
produzir uma cultura que tem raízes profundas, tal como um Barba-Timão, né, Niciomar? Que tem as raízes profundas, pivotantes. Porque essa outra cultura que tem, passageira, efêmera, ela não deixa raiz, não. Ela é bem superficial. Então, e essa é a nossa identidade, né? É o que o Márcio frisou, assim, é a nossa identidade, é o que nos caracteriza, é o que nos marca, é a nossa tatuagem, né? É o ser mineiro e essa coisa do ser brasileiro também, que é nosso. É essa singularidade que nos faz importante. E nós temos que manter essa singularidade. E o que o Guimarães Rosa vai reforçar é isso, seja nas diversas tonalidades do amarelo, ele vai marcar que cada um tem sua singularidade. São aves, são passarinhos, mas são singulares. Nós somos seres humanos, somos todos da mesma espécie, né? Somos singulares por sermos homo sapiens, mas somos plurais, cada um é um. Então, essa pluralidade e a singularidade se dialogam o tempo todo. Nós não podemos perder isso de vista. Como que a singularidade é importante na manutenção, na preservação e na perpetuação dessa cultura, no caso aqui, de ser mineiro. Destruindo o cerrado, destrói a cultura do piqui, destrói a cultura do barba-timão, da canela de ema, né, do araticum, das plantas do cerrado. Destruindo as plantas do cerrado, destrói os bichos que fazem essa polinização, destrói as abelhas, destrói uma gastronomia mineira, né? Então, destrói muita coisa. Mônica, eu acho que eu adivinhei quando comecei comentando que a gente tem tido muitas visões de Guimarães aqui pelo olhar da literatura. E você trouxe o olhar através da natureza, como você falou, né? Eu acho que é um olhar inteiramente diferente que desperta não só a percepção da gente para a obra do Guimarães, mas o que ela quis dizer, o que ela quis trazer. Eu não sei nem se ele quis, mas, se ele não quis, ela está aí para ser usufruída em toda essa dimensão que você trouxe para a gente. Eu agradeço demais, em nome da Academia, essa palestra maravilhosa, que está gravada e que vai para o YouTube. E eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso também. Muito obrigada, viu? Ô, Flávia, eu que agradeço o Guto na gravação, agradeço todos os presentes. E a sua fala agora me lembrou uma colega do Guimarães Rosa, que trabalhou com ele, diplomata também, Heloísa Vilhena Araújo, mineira de campanha, que tem livros publicados sobre a obra de Guimarães Rosa. Um chama Roteiro de Deus e o outro chama Raiz da Alma, que é, basicamente, trabalhando com as 7 novelas do Corpo de Baile. E eu queria terminar justamente isso, da gente lembrar, na raiz da alma, né, essa animação no sentido da alma, a raiz da nossa alma. Então, eu acho que é um título tão bonito, ela teve assim uma escolha profunda, né? Raiz já é profunda, e raiz da alma, né? Então, a gente queria agradecer vocês animadamente. Muito obrigada.